Bom, gente, no terceiro painel do dia de hoje, nós vamos conversar sobre a colaboração no jornalismo hiperlocal. Então, a nossa próxima mesa traz o tema, o papel da colaboração no fortalecimento do jornalismo hiperlocal. E a mediação é de Natália Pandolfo. Natália, mais uma vez, gentilmente, eu passo a palavra para você aí para a gente trazer mais uma discussão no nosso evento. Obrigada. Eu que agradeço, Lari. Olá a todos novamente. Obrigada por seguirem nos acompanhando, acompanhando esses painéis aí com conteúdos riquíssimos. Tenho um enorme desafio aqui nesse painel de representar o nosso CEO, o Domingos Seco. Nós vamos explorar aqui o papel fundamental da colaboração do jornalismo hiperlocal, uma prática que se destaca pela capacidade de fortalecer comunidades e oferecer cobertura detalhada e relevante para as regiões específicas, Falaremos também sobre a colaboração entre jornalistas e organizações locais, que podem ampliar o alcance dessas notícias, melhorar a qualidade da informação e promover um senso de pertencimento. Então, os nossos convidados irão abordar os desafios também ali do dia a dia, as oportunidades que surgem ao criar essas redes colaborativas, no ambiente hiperlocal, destacando casos de sucesso e estratégias eficazes para engajar e informar comunidades. Convido, então, para esse momento aqui comigo, os nobres convidados, Rodrigo Silva Fernandes, da Sindijora, de Minas Gerais, o Ernesto Marques, da ABI da Bahia, o Renato Delicato, da PJ de São Paulo, e o Ricardo Mateus, da ADI do Rio Grande do Sul. Antes de passar a palavra para os nossos ilustres convidados que vão se apresentar a entidade que representam, abordar as ações que eles aplicam no seu dia a dia para colaborar no desenvolvimento dos veículos locais de seu estado, eu queria que a gente apresentasse um pequeno vídeo do Instituto Vladimir Herzog, que dá destaque à parceria com a Allright. Tudo bem? Instituto Vladimir Herzog, que é uma organização fundada em 2009 para homenagear a vida e honrar o legado desse jornalista que foi brutalmente preso, torturado e assassinado pela ditadura militar em 1975. Um instituto que nesse ano completa 15 anos de existência. Atualmente ele atua por meio de 3 áreas: educação em direitos humanos, memória, verdade e justiça, e jornalismo e liberdade de expressão, que é a área que eu tenho a honra de coordenar. A gente desenvolve a nossa atuação para fazer com que a imprensa tenha um papel cada vez mais importante na defesa da democracia brasileira. E a gente faz isso por meio de diferentes projetos. Somos uma das organizações que desenvolve o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, que nesse ano terá a sua 46ª edição. Também temos uma preocupação muito grande com a formação dos futuros jornalistas e por isso desenvolvemos já há 16 anos o Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, que é especificamente voltado a estudantes de jornalismo de faculdades e universidades de todo o país. E também somos uma das organizações que desenvolve a Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e Comunicadores, que é uma iniciativa que busca conceber e implementar diferentes ferramentas de proteção para quem atua na imprensa em todo o Brasil. Além disso, temos uma frente especificamente voltada para jornalistas e comunicadores que atuam na região amazônica. Estamos sempre muito atentos às diferentes formas de combate à desinformação e temos uma série de convênios estabelecidos com órgãos do Estado para fazer com que a imprensa atue sempre nas melhores condições possíveis e exercendo o seu papel, que é absolutamente fundamental para o bom funcionamento do regime democrático. Essa certeza que a gente tem de que a imprensa tem um papel indispensável para o bom funcionamento da democracia é o que nos aproxima da Allright, a quem eu quero saudar pela parceria que firmamos ao longo dos últimos meses. Nosso compromisso de atuar para fazer com que jornalistas e comunicadores em todo o país atuem de uma forma menos desafiadora, mais segura e sendo devidamente reconhecidos e valorizados
é o que nos aproxima e é por isso que eu estou aqui conversando com vocês hoje. Para parabenizar a Alright, para saudar essa parceria e para manifestar a certeza que eu tenho de que essa é uma relação que está só começando e que eu tenho convicção de que vai render muitos frutos para toda a imprensa brasileira, para jornalistas e comunicadores que atuam em diferentes pautas, mas que enfrentam desafios muito similares para serem devidamente reconhecidos, valorizados e poderem fazer aquilo que a gente espera do jornalismo, atuar de acordo com o interesse público, em defesa da promoção da cidadania e de alguma forma contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, muito obrigado à Alright pela confiança, pela parceria estabelecida e espero que a gente ainda possa desenvolver vários projetos que caminhem sempre nessa mesma direção, de fortalecer o jornalismo e todos aqueles que atuam na imprensa. Por fim, queria convidar todos vocês a acompanharem um pouco mais o trabalho do Instituto Vladimir Herzog, não só no que diz respeito ao jornalismo e liberdade de expressão, mas todas as nossas iniciativas que defendem os direitos humanos e que de alguma forma tentam contribuir com a defesa da democracia em todo o Brasil. Então, nos sigam nas redes sociais e se quiserem saber um pouco mais dos nossos projetos, acessem o nosso site vladimirherzog.org para conhecer um pouco mais desses 15 anos de história que o Instituto está completando nesse ano em defesa dos direitos humanos, da democracia e da liberdade de expressão. Um abraço a todos, em especial a toda a equipe da Alright, pelo trabalho absolutamente fundamental e convergente com aquilo que a gente acredita, com um jornalismo cada vez mais forte, mais fortalecido para defender a democracia e a cidadania para toda a sociedade brasileira. Um grande abraço a todos. Obrigada, Edu. Agora sim, passo a palavra aqui para os nossos ilustres convidados. Ricardo, posso começar com você? Bom dia, tranquilo. Bom, eu sou o Ricardo, nosso grupo de comunicação aqui, ele tem jornal, rádio, portais e também, obviamente, as comunicações com as redes sociais. E também sou presidente da ADI aqui do Rio Grande do Sul. O que a ADI tem feito aqui, inclusive ela até teve um reposicionamento no ano passado para comunicar ao mercado que antigamente a ADI se chamava Associação dos Diários do Interior, e a gente passou a chamar a ADI Multimídia, já mostrando um novo cenário para o mercado, onde os jornais deixaram de ser jornais tradicionais para ser também se comunicar nas plataformas digitais. Isso já é um novo momento até para levar para as empresas, para os governos, né? Enfim, essa audiência que não está mais talvez lá no impresso ou mesmo na rádio, e ela está nos nossos sites, nas redes sociais. Isso já é um posicionamento da própria ADI desde o ano passado. Somos 30 grupos de comunicação aqui no Rio Grande do Sul, então a gente tem feito uns seminários anuais e sempre buscando nos seminários levar as novidades que cada um dos veículos tem feito e também algumas novidades de fora, né? A gente tem buscado dentro de cada veículo mostrar o que cada um faz. Isso eu acho que é bem importante e tem mostrado algumas oportunidades, principalmente para o nosso negócio. Eu percebo que a Folha do Mate, o grupo Folha do Mate da RFM, ele conseguiu melhorar a sua audiência e a sua remuneração através de projetos, né? Então a gente conseguiu participar de projetos do Google, projetos da Meta, a gente foi contemplado com alguns grandes, a gente tem investido bastante em treinamento, acho que é um dos caminhos sem volta, né? Treinar a equipe para essa novidade, investir em infraestrutura, câmeras, CEO, enfim, toda essa parafernália aí que a tecnologia nos oferece, que a gente tem que se atualizar. Como mídia tradicional, a gente tem feito isso, né? Eu vejo que os grupos aqui do Rio Grande do Sul, muitos têm feito com maestria, né? Conseguindo superar talvez a dificuldade aí que há alguns anos aí se mostrou para os veículos tradicionais e já conseguindo resultados, além da audiência, também a sustentabilidade, que é o mais importante, né?
percebo que não tem como ser diferente, né? Eu acho que todos aqui vão falar basicamente sobre a questão de treinar a equipe, de investir em infraestrutura, né? Então, também a gente quer ver um posicionamento aí com relação, principalmente quando os nossos veículos aqui são cidades menores, de até 100 mil habitantes, com região aí até de 300 mil habitantes, e a gente percebe quando a gente tem uma notícia que acaba tendo uma audiência nacional, em alguns minutos os grandes veículos fazem e a gente perde lá na busca do Google, apesar da gente ser os primeiros a darem e estar fazendo atualização constante, né? A gente percebeu isso na enchente aqui. A gente tinha muitos conteúdos e quando via lá os grandes sites do Brasil, na procura, sempre estavam à nossa frente. Isso acho que é também uma forma que a gente tem que buscar, eu acho que a Wright também está trabalhando nisso, que a gente tem um posicionamento melhor no ranqueamento, principalmente busca de Google, que eu acho que é o principal canal de entrada dos portais, né? Então, a gente também se preocupa com isso, né? Em como buscar uma audiência, como qualificar a audiência em cidades pequenas, né? A nossa cidade aqui tem 70 mil habitantes, como chegar em 5 milhões de views? Obviamente que a gente sabe que não vai depender só da cidade, mas fazer o jornalismo local, a gente está falando de coisas da nossa comunidade, da nossa escola, enfim, das nossas secretarias, das prefeituras locais. Isso acaba não gerando uma audiência, mas a gente precisa falar sobre isso, né? O jornalismo precisa falar sobre isso. Então, a gente tem que aumentar a nossa audiência, por óbvio, mas a gente precisa entender melhor como fazer isso. Hoje a gente ainda está um pouquinho atrás, eu acho que da maioria dos veículos, né? Então a gente tem feito esse trabalho aí de atualização. Perfeito, Ricardo, perfeito, excelente contribuição. Muito obrigada. Renato. Olá, muito obrigado aí pela oportunidade de estar representando o Estado de São Paulo, a Associação Paulista de Portais e Jornais e a mídia regional, onde a gente tem uma atuação aí há muitos anos, em conjunto, inclusive estava ouvindo agora sobre o nosso companheiro da ADI, a gente já fez muitas coisas juntos com as ADIs, né? E essa iniciativa da All-Right eu vejo como um polo de convergência para que a gente possa trabalhar sobre todos os aspectos colocados até agora, mas eu tenho uma visão que eu acho que a minha contribuição pode ser diferente um pouco quando a gente vai falar em treinamento, quando a gente vai falar em localismo, porque eu trabalho no mercado, vamos dizer, mais dinâmico dentro das verbas do Estado de São Paulo, que tem, vamos dizer, uma população muito grande, uma economia muito ativa, e a APJ, ela tem simplesmente o seguinte, são jornais regionais, que têm normalmente situados em cidades de 400, 300, 500 mil habitantes, até 1 milhão, é o caso do ABC Paulista de Campinas, e a gente tem toda uma regionalidade. Mas a gente também tem uma convivência diária com os pequenos grupos de comunicação, aqueles jornais semanários, e que se transformaram também em portais e sites das suas cidades e redes sociais. E eu falo do hiperlocalismo regional, e não apenas do localismo, hiperlocalismo, porque a gente entende que nós temos hoje no mercado uma grande comoditização de audiência. Essa comoditização de audiência torna qualquer audiência válida, porque na mídia programática se compra isso. E o meu posicionamento, o posicionamento dos nossos parceiros, é justamente o seguinte: nossa luta agora é pela valorização do jornalismo e da diferenciação. Do jornalismo, me desculpe se parece arrogância, do resto, porque o resto todo mundo pode fazer. Jornalismo, não. Então, jornalismo é uma coisa que a gente está buscando trabalhar, um jornalismo mídia documental, com certificado de origem. Se a gente conseguir colocar todas as competências que a All-Right está hoje centralizando e capitalizando nesse encontro, e eu já vi, porque tem pessoas aqui que a gente conhece, sabe do trabalho, estou vendo o pessoal de Minas, enfim, a gente tem condições de agregar valor, porque aonde eu vou ambientar a minha marca? A nossa grande dúvida é o seguinte: qual é o propósito da sua marca? Eu vejo hoje no país muitas grandes conglomerações com excelentes assessorias de imprensa que a gente tem acesso e pequenos investimentos em mídia editorial. Então, eu queria deixar a minha participação dentro desse projeto tão interessante, tão importante, tão oportuno e necessário para que a gente possa também fazer reflexões a respeito do posicionamento e dos propósitos que nós temos, porque eu acredito na informação para gerar conexão, gerar proximidade e gerar a boa transformação. E isso é o jornalismo. E o jornalismo, na minha modesta opinião, ela é uma pilastra fundamental para o Estado democrático de direito, para as nações livres. Sem ela não tem governo, sem ela não temos liberdade de expressão, sem ela não temos reflexão. Então,
me permitam ser um pouco mais assim, refletivo, pensativo, propositivo de pensamento, de questionamentos aí, que é justamente, eu acho o seguinte, tudo que eu vi até agora, tem gente muito competente dentro desse processo. Vocês estão de parabéns, todos os participantes que eu tive a oportunidade de saber, de ver o currículo. Nós temos desde a ministra até pessoas do WordPress, você conhece a tecnologia, conhece o treinamento, conhece tudo. Então, acho que o nosso papel é mais institucional e de instigar essa colocação de que essas empresas acreditam nos seus propósitos, estão praticando. Eu tenho uma televisão que é a Diário do Brasil TV, uma marca nossa registrada, sou afiliado da TV Brasil, e a gente está trabalhando com a primeira televisão com foco em ESG do país. Nós somos afiliados à ABERJ, e você percebe que quando você vai falar de sustentabilidade, de responsabilidade social, da transparência e tudo mais, todo mundo não quer falar sobre esse assunto. Nós estamos praticando, mas não é hora, porque as pessoas não querem que o público saiba disso, porque a hora que o público souber desses valores, eles vão cobrar dessas empresas. E essas empresas não investem em jornalismo, em comunicação, que é fundamental para uma sociedade. É o principal. Tão importante quanto a educação é a liberdade de expressão e a credibilidade do jornalismo. Então, a minha fala, esse local de voz que vocês me permitiram, me honraram ocupar, ela vem justamente para que a gente possa fazer discussões específicas a respeito disso. E, logicamente, como vocês demonstram, a gente que é do interior, que a gente que é de mídia e tal, você não é um especialista, você tem que ser um especialista em generalidades, tem que ser um sobrevivente para viabilizar o seu negócio, torná-lo rentável. E nós temos várias histórias na prática que transformaram pequenos negócios em grandes players, que inclusive criaram outros grupos maiores que hoje ajudam a sustentar também as mídias, que já não são tão lucrativas, mas nos dão voz e vez. Então, a minha é o seguinte, né? Jornalismo, mídia documental, pilastra fundamental para o Estado Democrático de Direito e para a saúde da sociedade civil. A gente está aqui pronto para contribuir, para voltar, para retornar, para questionar. Perfeito. Obrigado. Perfeito. O agradecimento é todo nosso, Renato, e a honra também. Ernesto, por favor. Então, bom dia, reitero aí todos os agradecimentos, os cumprimentos, e é um prazer, um privilégio estar aqui compartilhando esse painel com vocês. Eu, como tenho uma tendência a ser prolixo e abrir parênteses, eu preferi escrever para não correr o risco aqui de me perder ou extrapolar o limite de tempo aqui, tá? Então, só um minuto aqui. Fique à vontade. Bom, então eu me chamo Ernesto Marques, eu tenho 56 anos de idade, 38 anos de atuação profissional aqui na comunicação baiana e estou na presidência da Associação Baiana de Imprensa desde setembro de 2020. Apesar da coincidência da sigla ABI, as associações estaduais não têm relação vertical com a Associação Brasileira, que é a nossa entidade-mãe, né? Então, somos entidades autônomas. Bom, o convite para falar sobre colaboração no jornalismo hiperlocal em 5 minutos me impôs refletir sobre o que pode fazer uma associação de imprensa e sobre o que nós, da ABI, que é baiana com H mesmo, o que é que nós temos feito, né? É necessário apresentar essa entidade em nome da qual eu falo. A nossa ABI nasceu em 17 de agosto de 1930. Considerando que nem o rádio tinha se consolidado na época como mídia de massa, reuni 73 jornalistas, que eram também estudantes, artistas, advogados, médicos, farmacêuticos, profissionais de várias áreas. Num dia de domingo, era, podemos dizer assim, um esforço colaborativo num tempo em que não se sonhava com o conceito, mas se fazia, de certa forma, jornalismo hiperlocal, até por falta de opção, só se podia fazer jornalismo hiperlocal nas capitais, como Salvador, e nos oásis de notícias, vamos chamar assim, aquelas poucas cidades interioranas que tinham algum tipo de publicação e onde as tipografias, com PH e tudo, eram ouvidas a algum diletantismo, mas, sobretudo, pelo combustível das disputas políticas entre as oligarquias, né? Por essa razão, a gente caminha para completar, então, 100 anos de atividades ininterruptas, conectando a memória da imprensa tradicional da Bahia com a realidade de hoje, que inclui necessariamente, e reitero aqui o sentido de necessidade mesmo,
iniciativas de negócios na comunicação hiperlocal, sobretudo a partir da internet. Nós entendemos que uma entidade que compartilha com a sociedade um museu de imprensa, uma biblioteca, uma sala de projeção e um auditório no coração da cidade é um bom lugar para se promover esse tipo de encontro. Quando é casual é sempre bom, a ponto de nos animar e inspirar encontros e ações mais consistentes, né? Então, conhecer e, sobretudo, reconhecer esse jornalismo que se pratica fora das redações tradicionais é parte do reposicionamento que a nossa ABI tem buscado, sobretudo nesses últimos anos. Entidades como a nossa podem fazer muito nesse segmento, começando por esse reconhecimento do jornalismo hiperlocal e por compreender a necessidade de construir a sua ou a nossa representatividade também junto a esses profissionais e empreendedores da comunicação hiperlocal. Nós já vivenciamos esse encontro quando atuamos efetivamente como entidade viva do Centro Histórico de Salvador. E aí vocês perdoem o justificado bairrismo, mas o nosso caso, ser hiperlocal no Pelourinho é também ser internacional, né? Podemos gerar muitas sinergias abrindo as portas das nossas vetustas entidades, mas, sobretudo, abrindo a pauta das nossas entidades para jornalistas e empreendedores que precisam também estar entre os que combatem essa chaga que a gente está enfrentando no cotidiano, que é a desinformação. Há dados empíricos suficientes para afirmar que a tendência de redução dos desertos de notícias é uma realidade e também o crescimento dos veículos informativos online. Em 2008, quando eu assessorava o então governador Jacques Wagner, eu organizei aqui em Salvador um almoço com os editores dos jornais diários do interior, numa mesa para um pouco menos de 30 lugares. Hoje, seria um tete-a-tete, numa mesinha de bar, caberia. Temos basicamente um jornal impresso circulando diariamente no interior da Bahia. Até então, o mais próximo do que chamaríamos aqui de jornalismo hiperlocal se fazia em jornais de impressão precária, rádios de alto-falante ou rádios poste, ou, no máximo, rádios piratas ou comunitárias transmitindo em FM de baixa potência, 25 watts, com alcance muito limitado, né? Então, se concordamos em entender que estados e a própria federação são meras convenções, abstrações, e também concordamos, como óbvia, a constatação de que a vida mesmo acontece nos municípios, nas cidades, né? Se compreendemos que numa cidade grande como Salvador, há várias cidades dentro dela com identidades e dinâmicas econômicas e sociais muito próprias, podemos também enxergar o manancial de pautas, de fatos, de personagens, de histórias que brotam dessas comunidades. Portanto, mananciais de pautas e de possibilidades de iniciativas, de negócios, de captação de recursos que viabilize esses empreendimentos nessa comunicação. Tanto os negócios das empresas graúdas da comunicação, que desde o New York Times, passando pelos grandes jornais do Sudeste, aos veículos mais estruturados e profissionais, grupos de mídia daqui da Bahia, já descobriram o poder do hiperlocal, né? Quando as iniciativas genuínas que brotam dessas comunidades também descobrem essa potência. O jornalista Paulo de Almeida, por exemplo, nasceu e cresceu no bairro da Paz, onde a comunidade escolheu já esse nome para combater a violência que invade a vida daquelas pessoas desde a chegada delas ao local. Ele estudou jornalismo na faculdade privada, perto do bairro da Paz, graças ao FIES, e se formou. Paulo é jornalista profissional, associado da Associação Baiana de Imprensa e pilota aqui a Agência de Notícias das Favelas, que vai promover no próximo sábado, dia 24, o primeiro encontro da favela com candidatos a prefeito de Salvador, lá na comunidade, 3 da tarde do sábado. O resultado desse encontro vai ser matéria especial do A Voz da Favela, que é um periódico impresso mensal da Agência de Notícias das Favelas, que circula com 50 mil exemplares. Isso é mais do que alguns jornais ditos da grande imprensa daqui de Salvador hoje, de tiragem diária, evidentemente, né? Há diálogos possíveis, e eu reitero, necessários. Pensamos, sobretudo, como ensinou e ensina o geógrafo baiano Milton Santos, vamos pensar mais do que nos une, do que nos separa. Diálogos possíveis e imprescindíveis com o meio acadêmico, com as empresas e suas representações, para refletir sobre o ponto de vista do financiamento dos negócios no meio digital, por exemplo.
Eu falo de agendas comuns, a remuneração de conteúdo jornalístico na internet pelas Big Techs, por exemplo, é um debate da hora, é pauta que nos unifica, ou deveria nos unificar, do pequeno empreendedor individual à família Marinho. E precisamos, sim, falar sobre combate ao obscurantismo que tenta nos impor, nisso incluindo, além da difusão do discurso de ódio, desinformação, a apropriação dos mesmos meios tecnológicos, inclusive pelo crime organizado, que aqui, pelo menos em Salvador, já vimos a partir da guerra de facções, eles têm já a sua própria política de comunicação, fazem lives, transmitem execuções, justiciamentos, etc. E fazem isso como recurso tático para se impor como Estado paralelo. Portanto, eu termino dizendo que nós temos, sim, muitas razões, desde o treinamento das equipes, a qualificação do jornalismo que se pratica, a qualificação e potencialização dos negócios no hiperlocal, mas, sobretudo, na defesa, como já foi dito aqui, do jornalismo, da comunicação livre, autônoma, da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão e da defesa do direito à informação como direito fundamental. Sim, a gente pode colaborar, no sentido até da origem da palavra, colaborar, trabalhar junto. E nós estamos dispostos, e eu reitero aqui o nosso máximo interesse na parceria com a Allright, com todos que se juntam aqui nessa sequência de lives. Muito obrigada, Ernesto. Obrigada pela parceria. Rodrigo. Olá, meus amigos. Bom dia ainda, né? 11h51, bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de fazer parte desse evento, agradecer a parceria com a Allright e o Sindjori. Bem, meu nome é Rodrigo Fernandes, estou como presidente do Sindjori, que é o sindicato dos jornais, dos proprietários de jornais, revistas e veículos de comunicação digital aqui de Minas. É um sindicato patronal, associado à Federação das Indústrias aqui de Minas, a FIENG, e além de estar como presidente do Sindjori, eu também ocupo aí a posição de presidente da Câmara da Indústria da Comunicação aqui da FIENG, onde a gente faz essa interlocução do ecossistema de comunicação aqui de Minas com outros setores, setores produtivos do Estado, o que é muito, muito bom para ambos os setores. O Sindjori congrega hoje 106 portais, 72 jornais, e aí entre os jornais diários, em torno de 19, 20 diários, 40, 50 semanais e diversos outros bissemanais, quinzenais, né? Total 72. E, ao todo, nós somos mais de 180 veículos. Por que razão? Porque muitos desses grupos de comunicação, além de jornais, também possuem rádios, TVs, etc. Então, no nosso universo de associados, nós temos mais de 180 veículos de comunicação que chegam, sim, em todas as regiões de Minas. Como diz o poeta, Minas são muitas e nós falamos com todas elas. E qual que é o trabalho que o Sindjori tem feito ao longo dos anos? E isso é o nosso desafio diário. É fortalecer o impresso e o digital desses veículos. O Sindjori trabalha potencializando e valorizando o jornalismo, o trabalho em rede desses associados, e isso aí, além de resultar numa melhoria do jornalismo e da criação de conteúdo desses veículos, porque, veja, esses veículos todos produzem conteúdo diário do local, da cidade onde eles estão ali, do município onde eles estão. Então, a gente conseguindo esse ganho de qualidade, de capacitação dessas empresas, nós também estamos conseguindo um desdobramento comercial para todos esses veículos, na medida em que juntos, mesmo que o veículo tenha ali uma baixa visualização no seu portal, mesmo que ele tenha uma tiragem pequena, porque a gente sabe hoje que o jornal impresso passa por uma transformação difícil, mas quando você soma a tiragem de todos esses jornais, quando você soma a visualização de todos esses portais, e a gente trabalhando junto no mercado com um combo, você fica muito mais competitivo, você fica muito mais atraente ao mercado. E o Sindjori, nesse trabalho de capacitação, nós já temos 4 ou 5 anos, que todos os anos a gente promove cursos de capacitação para os jornalistas, para os proprietários desses jornais. A maioria dessas empresas, elas são
o jornalismo do portal, o jornalismo do jornal, na maioria das vezes, ele é conduzido pelo próprio proprietário do veículo. Então, isso nos dá muita segurança, nos dá mais facilidade para poder construir essas capacitações. Em 5 anos de capacitação, muitos dos jornais impressos que não tinham portal, hoje possuem portal. Muitas das rádios que não tinham o portal, hoje também já o têm. Então, veja que a gente está conseguindo fazer o processo de digitalização dessa mídia tradicional e potencializando o conteúdo desses veículos através, por exemplo, um projeto nosso que já foi premiado em âmbito nacional dentro do nosso sistema, que é a coluna Minas Gerais, que nada mais é do que todas as manhãs, cada um desses veículos encaminha para uma central nossa do Sindijore a principal notícia da sua cidade. A gente reúne todas essas notícias, fazemos uma espécie de clipping de cada região do estado, e ao final da manhã, agora 11h56, eu acredito que a nossa equipe já replicou para todos os nossos associados um clipe, uma coluna, né, com pequenas notas de tudo que está acontecendo no estado. Ou seja, todos os veículos têm um conteúdo interessante, um conteúdo único, né, que antigamente a gente pagava pelas agências, né, de notícia para poder informar. Hoje o Sindijore oferece isso com qualidade para todos os veículos, aproveitando o conhecimento que eles já têm, a formação de conteúdo que eles já possuem, e com um diferencial, que essa coluna que a gente replica para os nossos associados é divulgado, e no digital tem lá o link do veículo que produziu aquele conteúdo. Então, ou seja, a notícia produzida em Ituiutaba, no biquinho do Triângulo Mineiro, ela pode ser lida no mesmo dia lá em Governador Valadares ou Montes Claros. E o nosso desafio, no princípio, foi mostrar para esses nossos associados, né, que o meu jornal, o meu grupo, da minha empresa, é jornal, portal e revista. A minha empresa está em Varginha. Então, o conteúdo ali sobre o caso do ET de Varginha, nós divulgamos fomos um dos primeiros a divulgar, mas quando você joga isso no Google, aparecem os grandes veículos. Então, a união dos nossos associados nos permitiu dar essa visibilidade e mostrar o conteúdo que cada um publica, e isso ajudou a ampliar a capilaridade do conteúdo de cada veículo. Mas, enfim, e o nosso desafio para o futuro, né, que a gente tem trabalhado isso, é justamente ampliar esse trabalho diante das diferenças de cada veículo, de cada região. Como os colegas disseram aí, até fiquei satisfeito de ver algumas instituições que a gente faz parte também, a DI, o meu jornal faz parte da DI, e diversos outros colegas de São Paulo, do Rio Grande do Sul. O nosso desafio é ampliar o trabalho que o Sindijore vem fazendo em capacitação e também em potencializar comercialmente todos esses veículos diante da dificuldade e da diferença de cada veículo. Nós temos veículos em cidades de 15 mil habitantes e temos também veículos na capital, com 3 milhões, né, cada um com as suas peculiaridades. E isso tudo é um desafio, né, porque cada um deles traz aí as suas necessidades, as suas dores para o sindicato, e a gente precisa equacionar tudo isso para ver de que forma que a gente vai conseguir resolver esses problemas, que a gente sabe, quem está aí nas redações, sabe que todo dia você tem um desafio para poder vencer. Quem é empreendedor sabe disso, ainda mais no Brasil, com todas as dificuldades que o empresário enfrenta. Mas, de modo geral, são esses os contornos do Sindijore. Eu agradeço aí ao Wright pela parceria e me coloco à disposição para o que os colegas precisarem. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada mais uma vez, Ricardo, Ernesto, Renato. Foi uma honra, especialmente para mim, e uma honra para o Wright também, tê-los aqui contribuindo. Né? Podem ter certeza que o desafio das entidades é o desafio e a missão da Wright aqui. Então, estamos juntos nesse sentido. Passo a palavra agora para a nossa apresentadora Larissa, continuar conduzindo aqui o nosso summit.
Obrigada, Natália, obrigada. E que importante e essencial nos dias de hoje a gente falar sobre o jornalismo hiperlocal, né, gente? E ainda mais falar e lutar sempre pelo fortalecimento desse tipo de jornalismo que é tão importante e que faz toda a diferença aí no nosso mercado. Bom, eu também quero agradecer a todos os palestrantes pela discussão desse terceiro painel